Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Eu tô todo cagado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso. Até no canavial! É, nós ouve mesmo. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença do Felipe Alves da Boa, Cunha. Felipão. Felipe tem 34 anos, é cinegrafista, editor e fotógrafo. Ó, é isso aí, bichão. Isso aí, Emílio. Cinegrafista onde? Então, a gente tem um programa na Band Interior do Rio, né, em Volta Redonda. O programa Mistura VIP, lá a apresentação do meu amigo Tegno Leonardo. Então a gente tá lá na luta todo dia, tem uma empresa também de fotografia, P2 Fotografia, minha sócia até hoje, a Paula Regina. Ô, E tamo aí na bela correria. Sócia, hein? Bela sócia. Boa. Então... O que foi, gordinha? era sócia. Bela sócia. A sócia. Vai Queria vendo ter aí. uma sócia assim. Não, o marido é meu amigo. Esse o Barba é tem que bobão, ficar. Minha cunhada também. É, O Barba não é bobão. O Barba não é bobo, não, O Barba filho. é bobão. A Pegou sócia uma que ele pôs. sócia ó. feia. Vem botar um gordão, não. O Barba não é fraco, não, filho. Eu não sou bobo, não. É, não, Ainda mais lá. Boa, boa. Felipe Alves da Cunha, cinegrafista, aí, valeu. editor de Volta Ô, Redonda. Emílio, se você me permite, eu poderia dar só nossas redes sociais aí? Lógico. Então, lá no Instagram e no Facebook, P2 Fotografia. A minha pessoal é PH Foto e Vídeo. E no Instagram e Facebook também, programa Mistura VIP, todo sábado às 10 da manhã na Band, lá Interior Rio. Valeu? Obrigado pela oportunidade aí. Não vai dar da sócia, né? Aí depois a gente passa aí. Cidade do Aço. Cidade do Aço, Carioca. Cidade do Já teve lá várias vezes. Ah, lá é. Pô, meu irmão era caminhoneiro lá, pegava cimento lá em Volta Cidade boa, Redonda. cidade boa. Massim. Volta Redonda. Assim. Minha família toda de Barra Mansa. Então, eu vim. Índice Três Rios, é tudo Eu ali. entrei lá, mandar até um abraço pro Morzinho Sex que me deu uma moral aí pra Nossa, chegar aqui até hoje. Farmacêutico, Muito bem. Vamos trabalhar ou não? Vamos. Então vamos lá. se Deus quiser. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Parabéns, bola. Trouxe um convidado de peso hoje, hein, mano? O filho do Pablo engordar. Você podia assoar o nariz. Tá muita Você podia só o nariz e sair do estúdio e ir embora já, meu? Obrigado, viu, irmão? Cada vez Sendo pior. boicotado velho. aqui nessa piada. Seja uma pessoa boa, mas O não cara perca... ficou a manhã inteira falando Ele da mesmo piada. pensei. falou. engordar. Pô, você vê que ele ficou amanhã para engordar. 38 piadas aqui anotadas. Puta vida, viu? Eu vou tentar outra, mano. Seja uma pessoa boa, mas não perca seu tempo provando isso. Quero ver você fazer o stand-up no elevador. Vamos lá, Boa, pô. Aí boa, que eu milhaça, quero ver boa, se é aí bom sim. ou não. Faço Quer dizer, até, ficar mano. fazendo Quero ver essas você bobagens fazer aqui, o stand-up no elevador. Aí sim. Ah, você não manda gordo. É. É. Vamos lá. Quem você Ouve engravida. Convidar. Dias. Fala, Emílio, beleza? Fala, Carioqueta. Hoje teremos a presença de Juan Pablo Escobar. Exatamente, o filho. O filho de Pablo Escobar. E nós vamos contar. Ele tá lançando um livro agora. Isso. Isso, Relato sobre o pai. A história dele é o seguinte. Você já deve ter visto do Narcos, tal, aí que teve aquela série com... Sim, sim. Nachos. Exatamente. É o Ele- laranja, amigo. Eu sei, querida. Eu sei, Nossa, meu amor. velho. Eu sei, eu só tô dando uma pequena explicação. Ela já usou o produto do A Pablo. esplanada. Já É porque tomou ele uma, lançou um livro, porque tem muita história em cima do Pablo Escobar, é um mito na Colômbia. Sim. É uma história assim, meio de. As pessoas o amam, odeiam ele e tal. Então é uma figura muito controversa. o que é isso. Isso. E aí o que acontece? O pai dele matou muita gente. E ele lançou um livro contando a história dele, do Pablo Escobar, as brigas no cartel e tal. E o segundo livro dele, que é um documentário muito bom, que deve ter no YouTube. Eu acredito que se você for no YouTube, tem esse documentário. Que ele foi com os caras, os filhos dos caras que o pai dele matou. Ou mandou matar. Pediu Aí ele desculpa. fez. Ele foi reencontrar os Trocar caras. uma ideinha. Entendeu? Perdão. Legal. Então é uma história muito bacana do filho do Pablo Escobar. Boa, milhaça, boa. Certo? Então vamos trabalhar. Que noia. Bia, você quer ocupar o lugar de Marina Manteiga hoje ou não? Ou você favor. está tímida?
Cadê a Marina? Tá em Você Curitiba? então. A Bia reúne Marina condições. A Bia é comprometida. Não, também. Não mexe com a Bia, não. Eu também tô namorando. Ô, irmãozão, Barba pera aí, Ruiva. tá namorando, tá bom. Não mexe com a Bia, não. Eu jamais mexerei com a Bia. Ela faz um trabalho fantástico nas redes sociais do programa Pânico. Isso. Parabéns, E Bia. ela Gaguejou, Dani? Gaguejei porque ela é realmente muito bonita. Ela realmente... Ele é Quem que segura o Zé Massagem? Ele é galã. O Zé Vinho, É o Zé Massagem, né? Você sabe que a Zé gente... Maia. Zé Maia do Vila Lobos, Zé. Zé Maia não. Zé Maia do Vila Lobos, Zé. É, o puta Zé Maia, bicho. É o Zé Maia do Vila Lobos, Sentindo Zé. que eu tô invadindo o seu espaço. Não, você é Não. respeitoso. Você Que vai vir com um vinhozinho, uma massagem, já ele tá É assim. vinho, massagem. Ele vem com Xandão Rouge, aí... Um amigo meu que ele me definiu E a muito Bia- bem, A cara. Bia abriu o Instagram dela para fãs. pro Qual que é público. que eu vou seguir, Bia? A Bia abriu o Instagram dela para fãs. Olha que menina sensacional. Sensacional. Olha a alegria do Rabin, velho. Qual é o seu Instagram? Olha o jacaré tá louco. Arroba Campilongo. Bia Campilongo. É tudo Já junto, tô né? seguindo. Não tem Isso, separação. é tudo junto. Então, se você quiser ser fã da Bia, é arroba Bia Campilongo. Bia, te mandei um direct. Tá bom, obrigada. Depois a gente se A fala. gente conversa. Quantos fãs você já tem? Paroca. Nenhum, por enquanto. Não. Não, quantos Eu? seguidores Não. você tem? Seguidores, É fãs, não é? Não é fãs que É fala? seguidor. Seguidores. É, Seguidor. seguidor. eu acho que eu tô com uns 1.700. Ó, Vamos aumentar 1.700. isso. Vai pra Muita 5 gente. mil, vai Nossa, pra é 5 muito. mil. Que representatividade. Vai pra 5 mil hoje, hein, Bia? Ó, Oi? foto de biquíni. Vai pra 5 pá. mil. O que é? Você tá aí? Tá impossível a Bia também. Tá me impulsando já. Você tá Dá uma assediando o que Imagina, feio. Uma voz parecida com alguém, né? A cara dura, meu. Ó, até um namorado aí já Risada. deu uma Eu tristeza. namoro. Bom, Bia, Voz sucesso parecida. na sua vida. Obrigada. Que você namora. Muito bem. Sucesso Então, na hoje, sua com vida. participação especial da Bia, Amanda, nós você vê vamos um começar picolé, o por programa. favor? Chamou de vendedora de Joy. picolé, aí não deixava. Ela vem com isopor nas costas. Viu um picolé. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença encantadora nesse programa. Ele está aqui no Brasil lançando a sua segunda compilação. São os relatos sobre seu pai, que é o Pablo Escobar, aquele famoso traficante colombiano, o traficante mais famoso do mundo. E ele escreveu esse livro aqui, onde ele passou 6 meses viajando pela Colômbia em busca dos familiares, dos inimigos do Pablo Escobar. Tem um documentário sobre esse livro que é muito bacana. Eu vi esse documentário no YouTube, então está aqui com a gente hoje, senhoras e senhores, ele, Juan Pablo Escobar, aqui no Pablo, você trocou seu nome, você mudou o seu nome, não é? Así es, Sebastián Marroquín. Agora Marroquín. você voltou a usar o seu nome de Juan Pablo Escobar. En el año de 1994 cambié mi nombre por Sebastián Marroquín. Mi identidad legal hoy sigue siendo Sebastián, pero mis libros los firmo como Juan Pablo. Sim, e você mora na Argentina? Porque você foi morar na Argentina com a sua mãe Exacto. e a sua irmã. Sí, toda la familia. Toda a família foi para a Argentina porque vocês não podiam mais viver na Colômbia. Hace 22 años vivimos en Argentina. Sim, eu não li o seu livro, eu vi o Documentário. vi vários documentários do Pablo Escobar que tem no YouTube, no Netflix, tem várias histórias, mas parece que esse livro aqui é a sua visão do seu pai, é o que você viveu ali, o que você tentou descobrir da história dele, não é? Você acha que tá tudo errado, mesmo naquela versão colombiana que o Andrés Parra fez? Aquilo não é a verdade? No, para mí eso es una caricatura sobre mi padre. Es la versión del establecimiento colombiano que hizo esa serie para tapar sus propios pecados. Sim, mas o que está errado ali? Bueno, hay muchas cosas como la figura de mi padre. El personaje no es una persona real al padre que yo conocí. No muestran a la policía torturando, ni matando personas, ni poniendo bombas, ni traficando. Y esta era una realidad que vivíamos en Colombia y que los que produjeron esa serie saben que la vivimos, pero ocultaron esas verdades. Quem produziu foi o pessoal do jornal. Caracol Televisão. Sim. O Caracol que é do jornal Mas o jornal, o seu pai explodiu o jornal lá, né? A muchas personas y periodistas y jornales atacó.
Atacou na época. En esa época, exactamente, con bombas, con secuestros, con asesinatos, con todo tipo de violencia. Agora aquele platoplumo lá é real aquilo ou não? Eso sí es real. É real. Eso sí es real. Entendi. Todos preferían la plata. Sim, claro. Agora me fala uma coisa. Eu vi outro dia na televisão, parece que a não sei se é o Discovery, que eles vão fazer eles vão sair em busca do dinheiro, que diz que tem dinheiro escondido até hoje. Enterrado na fazenda. Enterrado na Colômbia. Nápoles. Existe essa história, diz que as pessoas vão atrás do... Tipo caça ao No tesouro. creo que vayan a encontrar nada. Não, você acha Nada? que... O dinheiro foi para quem ficou com o dinheiro dele? Bueno, Os Pepe? En mi primer libro cuento, hay un capítulo dedicado para decir dónde está el dinero. Y ahí cuento que parte del dinero fue a los Pepes, parte del dinero también a las autoridades de Colombia y el resto que quedó repartido en el medio. Mi padre se gastó mucho dinero en la guerra, la corrupción, la violencia. Ninguna de esas cosas son gratis. Ou tipo hoje, que a gente vive no Brasil. Sabe bem, é isso. isso que eu ia falar. No Brasil hoje você sabe, né? En A todas partes. construtora aí. En todas Sim. partes hay Sim. corrupción. Es una profesión muy antigua esa. O que você está dizendo é que no seriado o seu pai foi vilanizado e, na verdade, não existia ali nem santo nenhum dos lados. Exactamente, Não tinha aunque yo siento que es importante que se cuenten historias sobre mi padre. Yo no me opongo a que se cuenten historias, pero sí se glorifica la actividad criminal de mi padre y hay miles de jóvenes queriendo ser Pablo Escobar gracias a esas series. Y la de Narcos es peor en ese sentido. Hay una glorificación de su Uma actividad glamorização. y muchos quieren ser Pablo Escobar después de ver la serie. Y yo esto lo recibo en redes sociales. Muchos mensajes, muchas fotos, videos de jóvenes de todas partes del mundo vistiéndose como mi padre, con el bigote, Ele é peinándose ícone pop. como él. Ícone. Exactamente, un ícono. Así es que... Grande carisma, ¿no? Pero ellos me dicen, quieren ser Pablo Escobar. Porque eles Y só yo mostram no uma creo que parte sea una boa. buena idea ser Pablo Escobar. Não é uma boa ideia. Eu tenho uma pergunta. A E sua... ser filho também deve ser muito difícil. Deve Bueno, ser mais difícil no do es que... fácil, pero nos arreglamos. Muito bem. Ó, o papo vai ser muito bom, eu vou fazer um break agora. Certo. Na sequência tá apresentado aqui, você pode mandar pergunta, @Programa Pânico. Estamos conectados. Você que assistiu Narcos, você que tem interesse, que é uma figura, né? O Pablo Escobar é uma figura, foi um dos homens mais ricos do mundo. Poderosos, mais poderosos do mundo. Então você pode mandar a sua pergunta aqui pra gente. É isso, Paulinha. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN com Juan Pablo Escobar. O Pablo chama Juan Pablo Escobar. Pablo Emílio Escobar Gaviria. Gaviria. Isso, é isso. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presença ilustre nesse programa, Juan Pablo Escobar. O filho está aqui com a gente, está aqui no Brasil, lançando. Ele já tem um livro lançado aqui, que é esse aqui, Pablo Escobar, Meu Pai. As histórias que não deveríamos saber. Esse aqui é o primeiro livro dele. E agora tem o segundo livro, que chama-se Em Flagrante, que é onde ele vai se reencontrar com os filhos dos caras que o pai dele mandou matou, né? Teve aquele que era um candidato a presidente, se não me engano. Esto fue en el documental. Ahora en el libro me encuentro con personas que uno de ellos es el hijo de un agente de la CIA que mi padre asesinó en Estados Unidos. El otro es hijo del cartel de Cali. Mi padre tuvo una guerra con ellos muy fuertes. Y otro es un jefe paramilitar de la ultraderecha de Colombia, a quien mi padre le mató un hijo y con quien tuvo una guerra muy fuerte. Sobrevivió 13 atentados este señor. Que loucura, hein? Ô, Pablo, e você não pode voltar à Colômbia? Ou você... Porque naquele documentário você vai lá, mas é uma coisa assim meio bem... Tuve que esperar 14 años para poder regresar de una manera temporal, no para vivir. Eso fue el tiempo que pasé en el... Mas por que isso? Porque você não tinha ligação com as coisas do teu pai. Você era uma criança. Sí, pero los enemigos de mi padre me dijeron que si volvía me mataban. Então, mas os inimigos do seu pai eram o quê? Porque os Pepe seriam bandidos, né? Seriam outros traficantes de drogas que queriam
tomar conta dos cartel. cartéis, do cartel, e eles se juntaram à polícia, ao DEA americano, para matar o seu pai. Seu pai virou o inimigo público número um. Então Correto. se juntou traficante, se juntou o DEA americano e a própria polícia colombiana. Exacto, todos juntos contra ele. E até hoje também ninguém sabe quem foi que matou o seu pai. Os Pepes, acho que é os Pepes e... Mi padre se suicidó. É o que você fala no livro. Mi padre se dejó encontrar. No estaban pudiendo encontrarlo y nos utilizaron como carnada para llegar a él, pero él finalmente decidió terminar con su vida el 2 de diciembre de 1993. Então, porque isso é muito curioso, porque é o seguinte, você relata que o seu pai, ele tinha te dito como ele iria se matar. E foi exatamente da maneira que ele pegou a pistola y ele fez. Exactamente. Hay un capítulo en mi nuevo libro que se llama Las últimas 72 horas de mi padre. Y ahí relato, pude encontrar a todas las personas que cuidaron de él estos últimos días y me contaron todas las historias que ahí revelo. Então, mas isso aí, tem um fato aí, quando foram... Porque eles ficaram muitos anos atrás do Pablo Escobar. Muitos anos, muitos. Pô, veio a CIA, os americanos... Virou uma coisa meio assim de ponto de honra para matar o Pablo Escobar, tal, porque ele até apareceu no Forbes, na revista Forbes, como uma das maiores fortunas do mundo, tal, e virou um ponto de honra porque ninguém conseguia matar o Pablo Escobar. Aquele episódio onde você e sua família, vocês vão para a Alemanha, aquilo é real? Sí, eso es real. ¿Você podia contar essa historinha? Queríamos escapar de la violencia. Mi padre exigía al gobierno que su familia encontrara refugio en otro país, en el exterior, para poder él entregarse de nuevo a la justicia. Pero el gobierno no quería y nos cerró todas las puertas del mundo y evitó que Alemania nos reciba y nos obligaron a regresar a mi país contra nuestra voluntad, a la fuerza. No nos dejaron comprar pasajes para ir a otros países. Nos obligaron, nos forzaron y nos subieron a patadas al avión de Lufthansa, en ese momento, las autoridades alemanas. Eso hizo que mi padre entendiera que a partir de ese momento ya nosotros, su familia, éramos rehenes del Estado colombiano. Y por eso él decidió aparecer, para que nosotros fuéramos liberados, porque él entendió que o su familia moriría o él moriría. Y le dieron a elegir. Y él eligió. Eles usaram a família para pressionar o Pablo Escobar. E Que história, hein? É uma história, cara. Muito maluco, Essa história é maluca. Eu tenho uma pergunta. A relação do seu pai com a sua avó... Em espanhol, por favor. La abuela. Como chama a avó? Abuela. Era muito próxima, ela sempre defendia. Era assim mesmo? Ela sempre concordava com tudo? Apoiava todas as decisões? Pues mira, mi abuela no es la versión tan bonita ni tan tierna que muestra la serie de Narcos de Netflix. Es muy diferente. Fue una persona que al final terminó entregando a mi padre a sus enemigos. Ella negoció con los enemigos de mi padre cuando mi padre aún vivía. Es decir, cuando yo voy a una reunión con el cartel de Cali, ahí vi a mi abuela, pero no a mi favor, sino en contra mía. Entonces, era uma cobra. Exatamente. E você sente... Desculpa. Gostaria de saber se você tem uma lembrança do seu pai como uma figura amorosa com os filhos, legal. Ele tentava não passar essa violência. Como é que era a relação do teu pai com você? Bueno, siempre me educó con amor. Nunca me pidió que quería que yo siguiera sus pasos. Siempre me educó con valores humanos. Y es una contradicción, porque dentro de casa él era una persona y por fuera era otra. Mandaba matar por fuera, pero dentro de casa me educava com amor e com valores humanos. E você hoje, você tem orgulho do seu pai ou você tem uma certa vergonha por ser Yo tengo orgullo de la figura del padre y no estoy orgulloso de la violencia que hizo como persona. Quantos anos você tinha quando ele morreu? Tenía 16 años. E a sua avó, assim, tem algum ressentimento?
Água. Mi abuela en realidad hizo todo lo posible para que los enemigos de mi padre nos mataran a nosotros. Así que Então ela é a vilã da história. no hay mucho amor. Mas que ninguém La he entende. perdonado, pero no hay mucho amor. Mas o que ninguém entende é que seu pai estava num meio que era violento. Ou ele era violento ou ele não ia sobreviver, na verdade. Eu não assisti, mas pelo que você tá me contando. Se você não é isso. assistiu, Então, você não cala a vem boca. querer- Deixa querer aqui falar. que nós Nós queremos- assistimos. Mas eu Nós entendo, assistimos. você cuida com isso, que eu sou Cala a boca. inteligente. Juan, Cala a boca Juan, nada, dou na sua com cara. quantos anos você tomou consciência de quem era seu pai, na verdade? Ele escondia de você ou desde pequeno você já sabia o que ele fazia? Desde los 7 años, cuando mi padre era el año 1984, cuando Ajá. él mandó asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Después tuvimos que huir hacia Panamá de la mano del general Manuel Antonio Noriega. Ajá. Él nos cuidó y mi padre en ese momento me dijo, soy un bandido y es a eso a lo que me dedico. Desde ese momento veíamos las noticias, leíamos los diarios, los noticieros y él me decía, esto sí lo hice o esto no lo hice. E como no é tuvo para problema. uma criança ouvir do pai, sou um bandido? A primeira reação foi orgulho ou falou, nossa... Mira, a los 7 años eres un niño, Sí. no tienes conciencia, sabes lo que significa ser un bandido, pero la diferencia con mi padre es que fue un hombre que me crió con mucho amor y yo no conocía realmente la dimensión de la verdadera organización criminal que él estaba dirigiendo, que diría en ese momento en el continente americano seguramente sería una de las más grandes organizaciones criminales de la história. Agora, você sabe o que é mais louco? O que é mais louco nessa Muito história louco. é o seguinte. Porque até então, porque o que o Pablo Escobar falava? Ele falava, é para los gringos. A droga é para los gringos. Ele mandava Americanos. para os Estados Unidos. Miami. Porque ele dizia o seguinte, o americano, ele precisa disso aqui. O americano precisa dessa droga. Tanto é que ele não usava. Ele nunca usava. Ele fumava uma maconha, né? Sim. Ele fumava Daquele baseado, jeito? mas ele não usava. Ele não deixava ninguém usar. Ele falava, isso não é para vocês. Os gringos precisam disso. Él decía que la cocaína, perdón, Isso, a cocaína. era un veneno para vender, pero no para consumir. Isso. Aí o que acontece? Os Estados Unidos, o DEA, naquela época, o presidente americano, ele criou o DEA. Reagan. O George Bush. Não, Não, é antes. bem antes Nixon. do Reagan. O Nixon. O Nixon criou o DEA. Aí foi uma barreira nos Estados Unidos. E aí faltou droga lá. E o governo americano pedia para mandar pelo menos um pouco para controlar os caras na Doido. Califórnia. É uma loucura Os esse caras negócio. que provavelmente deveriam estar internados. Desesperados, que precisava ter aquela ração de aquela droga. dose. Em todos os documentários tem essa história. Isso é muito É maluco louco. esse negócio. Bueno, en este libro yo cuento cómo mi padre traficaba con la CIA para que la CIA financiara la lucha anticomunista en Centroamérica al principio de los 80s. Y también hay un capítulo que se llama El Tren, que es una ruta que mi padre tenía del narcotráfico, que trabajaba con agentes de la DEA que le cobraban entre $3,000 y $3,500 por cada kilo de cocaína que le dejaban ingresar a los Estados Unidos. Durante 3 años, mi padre utilizó el aeropuerto internacional de Medellín y el aeropuerto internacional de Miami con aerolíneas comerciales y pasajeros que llevaban la droga a la vista porque todos estaban corruptos y no había que esconder la droga. Durante 3 años envió 800 kilos de cocaína por semana. Qué Estos locura. son más de 90,000 kilos de cocaína. Un negocio que arrojó ganancias para los corruptos de unos $400 millones o unos $700 millones para mi padre y unos $4,000 millones para los carteles norteamericanos de los que nunca sabemos nada. Sim, sim. É um negócio, é um business. É um business. É um negócio. É um negócio Muito bilionário. louco. É um negócio bilionário. Dizem que Por isso que é um negócio que é difícil. E tem tanta história. Combater. Dizem que no esgoto lá do Rio de Nova York foi feita uma pesquisa que tem não sei quantos % de cocaína de usuários nova-iorquinos. Eu vi essa Vamos pesquisa. falar. No esgoto? Bicha O pesquisadora. cara guarda no esgoto. Não, pessoal, Ô, NetDeal. querido, vai no NetDeal. Google e não me tomba. É, o que eu não Google te sabe tombo. tudo. Posso fazer uma Pois pergunta? não, Paulinha. Juan, Vai Tá no lindo de Google. laranja. Na beijo. eu queria tenho saber questão. se é verdade que seu pai começou a vida no crime roubando túmulos e revendendo para contrabandistas.
También, y antes robaba otras cosas, bicicletas, revistas. Así empezó. Incluso también en el colegio robaba los diplomas de bachiller para que las personas se pudieran graduar sin estudiar. Mas você sabe o que é mais curioso? Curioso é o seguinte, que eu vi as duas, não. O Narcos eu não vi muito, porque eu vi falando do... a série colombiana. É muito melhor. A série colombiana, eu acho que o Andrés Parra, ele fez muito bem o Pablo Escobar. Você assistindo o documentário... Não é o Pablo que eu conheci. Não, sim. Mas melhor que o outro. Mas porque o Pablo Escobar, ele foi político. Ele ganhou a eleição. Ele estudou, inclusive. Sim, ele passou na faculdade de Ciências Políticas, mas não pôde cursar porque não tinha dinheiro. Não foi isso? Quiso ser abogado, quiso ser contador, pero não abandonou a universidade. E ele falava muito bem. O Pablo Escobar, ele falava muito bem. Ele gostava de contar histórias, de fazer discursos. Ele teve um time de futebol. Sim, 3. Teve um time de futebol e tal. E a série brasileira, não é brasileira, né? É a série que tem o brasileiro lá, o Wagner Moura, ele é muito contido. Acho que porque ele não fala espanhol tão bem, ele fala muito pouco. Então é um Pablo Escobar muito tímido, que eu acho que não é o Pablo Escobar, que é esse aí, ó. Esse aí. É porque eu queria até fazer essa pergunta. Se você acha que a abordagem da série é irresponsável. Irresponsável. Não tão verídica. Bueno, Narcos a mí me parece que es una versión menos peor que El Patrón del Mal. Você acha o... Menos pior. Porque a outra é mais uma novela, é mais um... Dramalhão. Es un encubrimiento de los crímenes del Estado colombiano contra mucha parte de la sociedad. Eles tiveram autorização da família para produzir a série? No, en absoluto. Nadie nos pidió autorización y nosotros no recibimos ningún beneficio por ninguna serie sobre mi padre. Porque vocês, não sei se vocês deveriam receber alguma verba, alguma quantia pela produção da série, pela autorização da história do seu pai. Nadie nos pide autorização. Não, eles mudam o nome, chama Pablo Escolar. É Pablo. Pablo Escolar. E me fala uma coisa, Juan, e você, o que sobrou de dinheiro para você? De todo o cartel de Medellín, de toda a fortuna do seu pai? Bueno, quedaron muchos dineros, muchas obras de arte, propiedades, vehículos, aviones, de todo. Pero eso fue todo lo que se quedaron los carteles que ganaron la guerra y que vinieron a decirnos, vamos a recuperar todo el dinero que durante años invertimos en encontrar a tu padre. Y se quedaron con todo. Y me dijeron, no te vamos a matar, pero te vamos a condenar a ser pobre. E como que é para um garoto... legal, hein? Como que é para um menininho ter um zoológico dentro de casa? Es como tener Disney dentro de tu casa. Pero se disfrutó muy poco. El mensaje que estas series de televisión dan não era parece verdade. que siempre hay estamos disfrutando todo el tiempo. Muito y nunca fue así. Sempre foi tenso, né? En realidad no disfrutamos tanto. Era más el sufrimiento que disfrutar. Había mucho dinero, pero aguantábamos hambre. E seus amigos tinham medo de você ser filho do Pablo Escobar? Tipo, você falava, vou chamar meu pai, os caras se cagavam. Bueno, no tenía muchos amigos. Yo me crié con los peores bandidos de Colombia. Ellos fueron mis niñeras. Eu trabalho com eles aqui. Você já, na época que você era moleque, né, ali convivendo nesse mundo, você conseguiu consumir algo ou achar algo para curiosidade ou não? Bueno, mi padre me educó sobre las drogas cuando yo tenía 8 años. Me explicó las consecuencias de consumir y de abusar de las sustancias. Me dijo que había probado todas las drogas, pero no la heroína. Y me confesó que seguía consumiendo marihuana por su propia cuenta. Pero me dijo una frase que no olvido. Me decía, valiente es aquella persona que no prueba las drogas. Y me educó después de cuando él murió, 12 años después, me atreví a probar la marihuana. ¿Gustó? Nunca he probado cocaína, tengo 40 años, nunca la he probado. Gostou da Maria Juana? Sí.
Sim? Boa, Bob Marley. Gostou? Bob Marley. A Bob tá A impossível. gente gosta. Ela gosta. Ela gosta. Pablo, Daniel deixa eu... Deixa eu fazer uma consulta. Pera aí, deixa eu só fazer um break. Daqui a pouquinho, Olha, tem eu vou novidade. volver com uma pergunta em espanhol. 4:20. Vamos. Você não vem fazer tocarle uma apologia às canción. drogas aqui. Não vem não. É uma maconheira fedida. Ela Vem não, Eamon Homem House. do reggae. maconheira e não acredita em Deus. É Você do peluda mal. no sobaco. E peluda. Muito peluda. E tem um sovaco marrom. Tem. Esse... Sorvete de maconha. Sim. Pera aí, ô Rabin. Calma, Rabin. Fala Boa, isso é lá no o outro, teatro. o outro. Aqui você não vai falar, o não. Peter Tóxico se empolgou também. O Muito jacaré bem. Eu vou fazer o seguinte, tem muita gente assistindo a gente aqui agora. Tá O assunto é bacana. muito interessante. O livro é muito legal. Eu acho que você deveria comprar os dois. Você que viu. Porque o legal disso aqui é você você entender, assistir é. a série e depois ler o livro, porque é do cara que foi lá e é a visão filho do do homem, filho do Pablo Escobar. E esse aqui é o reencontro. E tem esse documentário que é muito comovente, onde ele vai se encontrar com os caras que os filhos dos caras que eram os inimigos do Pablo Escobar. E o Pablo Escobar mandou. Deve ter muita história boa aqui. Editora Planeta. Editora Planeta. Tá à venda online, compre já o seu exemplar. A gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Juan Pablo Escobar, o filho, está aqui no Brasil para fazer o lançamento do livro, que é o segundo dele, né? O Pablo Escobar em Flagrante, o que meu pai nunca me contou. Ele vai lançar, vamos aproveitar e convidar todo mundo aqui, que às 7h30 da noite o lançamento do livro aqui no Brasil vai ser na Livraria da Vila. Para você de São Paulo, você pode ir lá ganhar o autógrafo. Boa. Na Fradique Coutinho 915. Hoje, às 7h30 da noite, todo mundo convidado. E o Instagram do Juan é Juan Pablo Escobar Henao. H-E-N-A-O. Juan Pablo Escobar Henao, para você segui-lo no Instagram. Eu tenho questão, Pois milhares. não, Bia, por favor. Paulinha. Sai daí, Paulinha, vai. Eu preciso de gente bonita É, aí. não. Ai, gente, ela A tá bucha de que você TPM. entendeu. Gente bonita Ela aí. tá de TPM, ela não pode ouvir Ela isso. tá nervosa. Ela veio de bermudinha. Ô, Paulinha, Ela fez que até isso, chapinha hoje, botou salto. Vamos lá, perguntas aqui. Não, eu por queria gentileza. saber, Boleta. eu tive em Medellín pelo programa gravando e tal, e achei uma cidade muito bonita, muito limpa, uma cidade muito legal. E eu estive lá no edifício Mônaco. Eu queria saber se quando teve o atentado pelo cartel de Cali, vocês estavam, a família toda estava no edifício? Estábamos mi hermana, mi madre y yo. La bomba tuvo 700 kilos de dinamita, destruyó los vidrios de la ciudad 1 kilómetro a la redonda. Fue un milagro que sobreviviéramos. En mis 2 libros publico fotografías del atentado para que la gente pueda ver cómo quedó nuestra vivienda en ese momento. Y es fue el comienzo de la era narcoterrorista en Colombia, en una guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Que eram os que dominavam a produção de cocaína. Porque a cocaína é o seguinte, a folha, eles podem cultivar. Sim. Né? Os camponeses lá, eles podem cultivar a folha. O refino que passa a ser um crime, né? Passa a ser um crime você fazer o refino da folha. No laboratório. O laboratório que é o... Putz, o que é? Olha o Tem Zé, pergunta? o Zé tá Você se aparecendo. lembra de alguma Tem na coisa relacionada ao Brasil, quando você estava ali com seu pai, de algum traficante brasileiro? Como é que era a negociação da Colômbia com o Brasil? Existia já nessa época? Porque hoje é muito grande, o Brasil é um grande... Realmente mi padre miraba más al norte, su negocio estaba en Estados Unidos. Estaba grande. Él vino a Brasil, hay unas historias que cuento en mi primer libro, en Mi Padre, donde vino a celebrar el haber salido elegido popularmente como representante a la Cámara de Diputados. Como é que é? Representante da Câmara? Aqui no Brasil, o que aconteceu... Congressista. Aqui no Brasil, quando os Estados Unidos fechou o cerco, quando criou a DEA e tal, ficou mais difícil você mandar a droga para os americanos. E aí o que acontecia? Eles precisavam vender a cocaína e aí passou a vender aqui pro Brasil também. O Brasil é o segundo no mundo hoje em consumo de pó. Graças aos americanos. Obrigado. Essa é uma coisa boa Valeu, que a gente tem. E aqui no Brasil, quem tomou conta? O cartel aqui no Brasil foi pro crime já.
foi pra favela, foi para os traficantes aqui no Brasil. Na Colômbia eram os camponeses, no México também são os fazendeiros, são as pessoas que aqui no Brasil veio para as favelas que dominaram esse mercado. E hoje são os grandes, o nosso cartel hoje é o PCC, que é um cartel poderosíssimo, que quer internacionalizar agora a droga. Bueno, É um mercado poderoso. controlar, né? Quer controlar. Es un mercado enorme y este tipo de situaciones se repite en todas las ciudades en el mundo. Hoy prácticamente no hay una sola ciudad o país que se pueda declarar libre de drogas. No existe. Es parte de la humanidad. Muita gente fala que para as drogas, sei lá, para melhorar o consumo de drogas. A maconha, a vendedora de picolé, vai. Eu não sei como Chica falar. Bom, vai. Se legalizarem todas as drogas, muita coisa vai melhorar. Só que não há o interesse dos governos, etc. Você é a favor da legalização completa de todas as drogas? Yo digo que ya las drogas están legalizadas porque si pedimos drogas, aquí nos traen drogas. Y si pedimos pizza, también llega la pizza. Y las drogas llegan primero que la pizza. Es decir, que están legalizadas. Lo que no están es regularizadas. Es el Estado quien tiene que tomar control de estas sustancias si queremos paz, si queremos guerra, si queremos corrupción y si queremos muertes. El camino correcto, entre comillas, es la prohibición. Y si queremos, hay que reinventar esas políticas porque han generado historias como las de mi padre. Y se repiten sistemáticamente. Hace 23 años que mi padre murió y hasta el día de hoy hay nuevos capos, la droga sigue llegando a todas partes. Ela só muda. Y no hay éxito en la guerra contra las drogas está perdida. Sí. Genera más poder, más corrupción y más violencia que nunca antes en la historia. Pablito, deixa eu fazer uma consulta. Como que é a relação de tu padre com Brasil? Porque tem algo com Roberto Carlos, de lo carnaval, las mulatas, para bailar. ¿Cómo que era la relación? Bueno, La relación. Sí, en mi libro, en el primer libro, en meu pai, ahí cuento las historias donde él vino a celebrar a Río de Janeiro y se quedó en un hotel en Copacabana, vino con sus amigos. Cada uno trajo, para aquella época, estamos hablando del año 1982 aproximadamente, cada uno trajo 200 o 300 mil dólares para gastar en ese momento, era mucho dinero. La idea era que querían gastar todo el dinero en Brasil y volver con nada. Igual no terminaron de gastarse todo el dinero. Hay historias donde parece que había una gran fila de prostitutas en los hoteles. Nos gostamos mucho. Donde ellos hacían el casting de las... Porra, você sabe que tem fila de prostitutas. Tem umas histórias, não sei se é verdade ou mentira. Porque é o seguinte, diz que eles perdiam dinheiro porque o dinheiro embolorava. Era comia. tanto Rato dinheiro, comia, isso. é verdade. O dinheiro embolorava, apodrecia o dinheiro. Então eles perdiam muito porque dinheiro. não podia guardar no banco, né? Não Ele guardava no celeiro. Era assim mesmo? Por que não comprou lá Coefre? La Coefre. Nossa, era así mismo, existía. Mi padre, ahí, de hecho, hablo del dinero en el nuevo libro, Pablo Escobar Infragante. Me encontré con el tesorero de mi padre, la persona que guardaba el dinero para él en Estados Unidos. Y le pregunté cómo lo guardaban. Ahí está toda la historia. Lo guardaban en casas en todo Estados Unidos, con unos sótanos, digamos, con mucha tecnología. Y el dinero no se perdía de esa manera. El dinero se perdía en corrupción o en robos, pero no tanto. Algunas veces el dinero se humedecía y se dañaba, pero no era más lo que ganaban que lo que perdían por el deterioro físico del dinero. Yo le pregunté cuánto dinero ganaban y me dijo que en la época que Estados Unidos definió como la epidemia del crack, la cocaína se vendía muchísimo en esa época y se ganaba mi padre entre 50 y 70 millones de dólares por cada fin de semana. Nossa Senhora. E na época o dinheiro era tanto
que eles só pesavam o dinheiro, né? Eles Não pesavam, contava, não não dava contava pra dinheiro. contar, é. Já não se Você contava. sabe quanto pesa $1 milhão? Não sei. Não sabe? Não sei. Você sabe? Ya perdí, ya se me olvidó. Você sabe quanto pesa? Ninguém sabe Quanto pesa? Vocês não têm $1 milhão? Não Dólares? temos. Precisa ganhar primeiro. Tem uma balança. Beleza. Tem o quê? 100 quilos, Emílio? Por isso que o Emílio tem uma balança. Pesa tão estranha 23 na casa quilos. 23 quilos. 23 quilos. Aí eles E notas pesavam de pelo R$1. peso e eles sabiam quanto tinha de grana. 23 Exatamente. kilos, $1 millón. Parece que es poco. Muito bem. Tem pergunta, Eu Bia? tenho pergunta, Bia, Bia. por Bia, vai, favor, Bia. Bia. Bia, Ela é jornalista. Só um ela é minutito, eu vou lá. jornalista. Jornalista. É uma Periodista. pergunta simples. Hoje em dia, você tem medo de morrer, de acontecer alguma coisa com você? Yo sé que todos tenemos fecha de vencimiento y muchas veces fui a visitar la muerte. El cartel de Cali me invitó a una reunión en la que me aseguraron que me iban a matar y llegué 24 horas antes a la reunión. Así que el miedo es algo bastante, no sé si constante, te acostumbras. Ya vives igual. Lo que importa es que el miedo no debe paralizarte. Pero usted llegó allá y ¿qué pasó con usted? Bueno, Você falou belga, Yo calma, ahí- gente. Enquanto a gente está conversando. Llegué a la reunión con el cartel de Cali y ellos tenían miedo de que yo quisiera vengar la muerte de mi padre y me dijeron, no te vamos a matar, pero te condenaremos a ser pobre y por eso se quedaron con el dinero. Sabían que yo era un niño todavía, era un adolescente, tenía 16 años y corrieron un gran riesgo dejándome con vida porque yo sí pude haber vengado la muerte de mi padre. Elegí no hacerlo, pero pude haberlo hecho. ¿Y usted qué hace en Argentina? Yo soy arquitecto, diseñador industrial, doy conferencias y escritor. ¿Y quién son los peores, los traficantes o los argentinos? Brasileiro políticos. Os políticos. Além de las prostitutas. Nossa, velho. El padre también gostava de contratar personalidades como Chisperito, que es amado pelo pueblo. El chavo. El chavo. Puevo. Es verdad No, eso la no es relación. No, no es se cierto. contrató. Yo no me olvidaría si el chavo hubiese estado en un cumpleaños mío. Tengo O todas cara las tem o fotos de Chaves todos mis verdadeiro no cumpleaños aniversário. y no está. ¿Y tu padre está envolvido con los asesinatos de los zagueros de la Colombia en la Copa del Mundo? ¿Cuál nombre del 94? Zagueiro Escobar. No, porque mi padre murió un É em año 93, o antes. burro. Não sabia, é só para esclarecer a los O ouvintes. animal. pegadinha. Cara burro. Muito O cara bem. saiu do caixão pra matar tem- o outro. não, eu achei maravilhoso. Cabia uma besta, Walking velho. Dead. Eu assisti a primeira, É. na primeira temporada do Narcos, o seu pai tem um relacionamento amoroso com a jornalista. E ela é uma grande informante. É verdade aquilo ou é mais fantasia? Ella era amante de mi padre y amante de todos los carteles al mismo Todos. tiempo. Entonces no había tanto amor. Ela está viva ainda? Ella está viva en Estados Unidos porque, bueno, ahora sí se dedica a ser testigo. Antes no, antes era una presentadora de televisión muy famosa en ese momento, muy apetecida por los capos y ella pues también gustaba de ir a visitarlos. E agora nada. Y ahora nada. Como Xuxa. Sim, Nossa, Nessa velho, meu. Xuxa. Muito bem. Eu avisei pra ninguém em sexta, gente. Vocês estão vendo? Xuxa Espanha. Muito bem. É o seguinte, pois não, Boletar. Eu queria fazer uma pergunta pro Juan. Diga, Se Maradona. na tua opinião, tipo, você mesmo falou que teu pai se matou. Se ele não tivesse se matado, tivesse sido preso, ele estava até hoje preso, já estaria solto, depois de tantos anos na cadeia, com uma vida como alguns capangas deles que foram presos e hoje estão soltos. No, nosotros estaríamos muertos y mi padre también. Também. Dudo que... Não tinha jeito. No había muchas posibilidades de sobrevivir. Él ya había juntado muchos enemigos y era imposible que hubiese podido salvarse. E quais são... Desculpa. Não é a droga que faz isso, é a droga. Quais são as características de seu padre que vos tiene? La papada. Também tem. Muito bem. Eu vou tocar uma música. Eu sou hija de su Ó, padre. é o seguinte, o Juan Pablo está aqui no Brasil lançando o seu segundo livro,
Para você que tem o primeiro, esse aqui é o segundo, Pablo Escobar em Flagrante. E você pode hoje ganhar o autógrafo dele, hoje a partir das 7h30 da noite, 19h30, o lançamento no Brasil. É hoje? Amanhã? É amanhã. Paulinha, obrigado, hein? Amanhã, às 19h30, amanhã, quinta-feira, o lançamento no Brasil, na livraria da Vila, na Fradique Coutinho 915. Portanto, amanhã, o lançamento do Pablo Escobar em Flagrante. Para você seguir o Juan Pablo no Instagram, vai lá e segue ele. É @Juan Pablo Escobar Henao. H-E-N-A-O. Daqui a pouquinho tem mais. Mande sua pergunta aqui no @Programa Pânico. A gente volta já já. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Hoje uma presença encantadora aqui no programa. Acaba de chegar também Marina Manteiga. Chegou cedão, Ficando recém-chegada de Miami. Senhor de contrabando. Recém-chegada de Miami. Estamos recebendo aqui hoje Juan Pablo Escobar, filho do Pablo Escobar, e está aqui no Brasil para lançar o segundo livro, que está aqui, ó, Pablo Escobar em Flagrante. Amanhã, quinta-feira, vai ter o lançamento no Brasil, na Livraria da Vila, na Rua Fradique Coutinho, 915. Às 7h30 da noite, todo mundo está convidado para receber o seu autógrafo e para responder perguntas. Eu estava lendo aqui um trecho do livro do Juan, e ele estava dizendo o seguinte, que ele publicou o livro porque existem muitas produções sobre a vida do pai dele. O pai dele é uma figura na Colômbia, ele é amado e odiado. É uma figura, assim, é uma figura lendária da Colômbia. E ele, com as crianças, o jovem chegava para ele e falava assim, eu quero ser um narco. E essas séries, elas são tão deturpadas, o que acontece ali é tão fantasioso e coloca o pai dele como uma figura mítica, e todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer se dar bem e acha que através daquelas novelas, das séries que fazem, a pessoa vai se dar bem. Então ele falou, eu sou obrigado a escrever um livro para mostrar realmente o que aconteceu. Então estão nesses 2 livros a história do Pablo Escobar na visão do filho dele, do Juan. Que teve ali, é né? isso ou não? Não entendeu nada. Não entendeu nada. No, Vale devagar. Lo que no entendí la última pregunta. Es correcto lo que dices. Lo hice para eso y para que a los jóvenes les quede un mensaje claro de que la historia de mi padre no debe ser repetida. Sim. Sí publicada, pero no repetida. E aí você quer que faça uma nova série, um novo seriado com a sua versão para você ficar muito rico e ganhar o Oscar. Mas, por exemplo... Por que não? Gosto da sua ambição. Mas se você pegar todos esses... Porque o que o cara quer hoje em dia? A molecada, ela quer dinheiro, beleza e fama. E quer o dinheiro mais rápido e mais fácil. Pero es el dinero que más rápido pierdes também. Sim, mas se você for pensar bem, se você vai agora, eu vou lá para Bogotá, eu compro 1 quilo de cocaína em Bogotá, vou pagar $3 mil. Pode ser. $3 mil. Se eu levar essa cocaína para o México, vira $7 mil. E se eu for para Chicago, vira $40 mil. E se você for preso? Quer dizer, é um... Se a gente liberta ele. Se eu for preso lá, eu vou lá com o Guido Manteiga. Aí você fica mais 10 anos. Vem meu pai vai no visitar meio. a turma. Então, outra coisa Se la curiosa... llevas a Japón, vale 300 mil. Outra coisa curiosa também é que essas delações premiadas, que chama aqui no Brasil, que a gente tá vendo agora, elas começaram na época do cartel. Foi o DEA que fez as delações. Então, eles não conseguiam chegar nos patrões, né, da máfia, da droga, e aí eles começaram a fazer essas delações. Então, eles davam liberdade pro cara. O cara ia morar nos Estados Unidos, mas faziam a delação, que é o que está acontecendo aqui no Brasil hoje. Começou tudo isso na época do Pablo Escobar. Sabia, Marina Manteiga? Não sabia. Eu tenho uma questão, Posso? Milhaça. Pois não, gordinho. Como eu te falei, Juan, eu tive lá e eu vi muitas histórias sobre seu pai. Uma delas que, num dos jogos do time dele, ele disse que chegou pro juiz e falou, meu time tem que ganhar. E não ganhou. E assim que o juiz saiu, mataram o juiz. É assim que eu queria saber... Errou o juiz. Errou o juiz. O juiz errou, morreu. Eu quería saber cuál fue la historia más... Esa historia no es cierta, es parte del mito. Mi padre era un fanático del fútbol, le gustaba tanto ver los partidos como jugarlos, pero nunca tuvo relación con los equipos ni con los árbitros.
porque a mi padre no le gustaban los negocios legales. E qual foi a Decía história, que não tipo, produziam dinheiro. a história mais absurda que você escutou? ¿De mi padre? Sim. Pues es que creo que toda su historia lo es, en realidad. Bueno, hay un episodio que yo cuento, queríamos contratar a Michael Jackson para que viniera a tocar en nuestra finca, en nuestra hacienda. Ajá. Y yo le dije a mi padre, porque estaba cansado de escuchar a los grupos locales, tradicionales. Y le dije, pues si hay libertad de presupuesto, ¿por qué no contratamos al rey del pop? Y me dijo, sí, está bien, traigámoslo. Y me dice, vamos a hacer un concierto, pero cuando él se quiera ir, yo le voy a cobrar $60 millones para que se pueda ir a su casa. ¿Sí? Quería secuestrar a Michael Jackson. Gênio. Maravilhoso. Gostei do seu pai. Eu adorei. Sensacional. Ô, Juan, Já chamar eu vejo aqui, né? A Colômbia, a Colômbia, ela é muito parecida com o Brasil, né? A gente tem muita... Sim, apesar é verdade mesmo. A Colômbia, Sim, o povo sim. colombiano, o jeito, a gente Sim. se parece muito com o colombiano, Mucha né? afinidad. E é engraçado porque a gente é vizinho, mas não tem essa... É curioso a Relação Colômbia, né? próxima, relação próxima A nossa com eles. relação com os gordo. colombianos, apesar de a comida é parecida, mulheres maravilhosas. Como tem mulher bonita na Colômbia, Tem né? mesmo. Bonitas. Medellín tiene mujeres muy Medellín, bonitas. Cali también. Sim. Seu pai lá matava maricas também? Que yo sepa, no. Tenía un par de amigos. Y él decía ¿Tienen? que muchos de sus Capanga. guardaespaldas eran Trollo. Maricão. Oh, Pablão, Muito Pablão. Perguntas? ¿Cuántas Ah, no, personas aquí- teu padre mató? ¿Usted sabe? ¿Tiene No un hay número? una lista No. oficial. Yo no creo que se superen las 3.000 personas, es mucho. Pero hay una exageración también. Muchas veces se habla de 10.000, 20.000 No. y no es cierto. De hecho, los criminales que quedaron después de mi padre mataron a muchísimas más personas que todas las que mi padre y los enemigos de él mataron. E algum criminalista chegou a procurar a você para fazer algum tipo, para ganhar algum tipo de informação? Como era a organização de tu padre? Me entendes? Como algum traficante te procurou ou Al-Qaeda, Estado Islâmico? Al-Qaeda. Está falando, Aí deve ter fumado. Para aprender como fazer uma Fuma mucho organização marihuana. tão forte. Es ¿sí? muy chapado. Me gusta muito. Realmente no Bob pasó. Marley. No Bueno. E tem um Galvão episódio Bueno. que fala que o seu pai tinha ligação com aquele Ira, não era o Ira? A banda. Não, é da Espanha. Como chama? ETA. O ETA, es verdad. Bueno, lo que es verdad es que el cartel de Cali, cuando uno de sus jefes fue detenido en España, en Madrid. Para aprender. Exactamente. Y cuando llegó a la cárcel, ahí entró en contacto con personas que estaban presas, detenidas por pertenecer a ETA. Ah. Y eso hizo que se generara una relación y el cartel de Cali fue quien importó a Colombia toda la tecnología para las bombas. E a primeira que pusieron foi a que explotou em minha casa. E você, seu pai era religioso, você era religioso, papai rezava. Yo le pregunté si creía en Dios y un día me dijo que Dios era una parte muy íntima del ser humano y no me dijo más nada. Que bacana, gostei. Essa frase eu vou guardar. E ele teve algum grande amigo, que ele considerava um grande amigo que o traiu? Silvio Santos. A mãe. A Não, avó. que traiu ele, que entregou ele. Miles. Milhares. Muchos, la mayoría lo traicionaron. Porque no final ele ficou sozinho, né? Ele quedou solo no final. Ficou solo. Ele morreu com um guarda-costas. Sí, los únicos que quedamos hasta el final fuimos nosotros, su familia. Del resto, prácticamente casi todos lo abandonaron. E você chegou a conhecer a catedral, Juan? Sí, claro. Tem También fotos, estuve, tem fotos, hay ¿no? fotos ahí. Bueno, ahí tienes la foto de lo que es la celda, supuestamente, Sí. de la catedral. Yo no solamente conocí, sino que estuve 20 días también durmiendo ahí con mi padre porque él quería evitar que la policía me secuestrara en Medellín. El único lugar seguro para mí en ese momento era la cárcel de mi padre. Que loucura, hein? Que vida você teve, hein, Juan?
Ustedes fizesse terapia. Mas você tem mais que nós. Parece? Tem mais. Eu queria saber se você fez algum tratamento psicológico, alguma coisa. No, nunca fui al psicólogo para no enloquecerlo. É, muita coisa, muita informação. E a sua irmã e a sua mãe, assim, elas falam sobre o assunto ou elas preferem ser más Con mi madre, reservadas? si yo hablo con ella... No, públicamente. Bueno, ella todavía no ha elegido participar públicamente de la historia de mi padre y de su marido, ¿no? Ellos se conocieron en un barrio muy pobre en Colombia, en Medellín, y mi madre de hecho tenía una mejor posición económica que la familia de mi padre en ese momento. Y se escaparon para casarse. Ella tenía 15 años, mi padre tenía 24. Se escaparon y se casaron sin la bendición de la familia. ¿Y ella sabía de los amantes? Ella al final, sí, por supuesto, claro que sí. Pero había un gran amor. Mi padre tenía un único amor y era mi madre. El resto... Todo homem com poder de amantes, né? Esse amor e ódio, né? O Bola teve lá, né? Eu tive lá. O Bola, ele teve lá. Tive inclusive no bairro que o Pablo construiu. O Pablo Escobar, ele fez um bairro, ele tinha um lixão lá, era um lugar de muito pobre. Ele construiu um bairro imenso lá. As pessoas amam, e deu as casas para as pessoas. Então fica essa contradição, né? Na figura do Pablo Escobar. Uns amam, os caras de Bogotá odeiam, morrem de medo, porque ele explodiu um prédio, né? Ele explodiu um prédio. Então a Colômbia tem esse negócio com o Pablo Escobar. É uma lenda, né, Gordo? Uma lenda. Né? Uma lenda. Onde você anda lá, eles falam. Ele fez shopping center, ele fez um monte de coisa em Medellín que as pessoas amam de paixão. Estádio de futebol. E você vai andando, eu lembro que eu tava vestido, né, fantasiado de... E tem gente que olhava de longe, ficava olhando assim, aí vinha conversar e contavam as histórias, queriam participar da matéria, foi muito legal. Ele fez um negócio muito legal. Ele fez el Pablo acá em Pânico, pero parecia mais rinoceronte pela fazenda. Pelo menos eu trabalho. Ofende porque o Juan também não tô aqui, eu não tô aqui avulso de graça. Você fica zoando. Mas eu tenho trabalho. Tem quadro, tem carteira assinada. Luan é gordito também. Legal, tem um contrato. Luan é gordito também. Qual a avulsão? Somos gorditos. Alô, Bola Topper. Tem perguntas de ouvintes aí, Boleta? Tem ouvintes aí. Ó, vai ter amanhã o lançamento no Brasil do livro na livraria da Vila, Fradique Coutinho 915. Amanhã, quinta-feira, 7h30 da noite. Você vai pegar o autógrafo lá do Juan Pablo. Tem perguntas aí de ouvintes? Tem perguntas. O Carrasco pergunta por que nenhuma produtora de TV ou cinema procurou você para fazer algo mais real. Porque não tienen el coraje para hacerlo. ¿Por qué no tiene coraje? Porque hay que tener ganas de enfrentar a la CIA y a la DEA. Mas você acha que venderia mais, que as pessoas assistiriam mais do que o que Yo creo que passou? sí, porque esta es una historia, la verdadera historia, la historia real, es mucho más intensa que las ficciones que nos han vendido sobre mi padre. Porque aquellos que hicieron esas historias realmente nunca lo conocieron. Siempre tuvieron la posibilidad de acceder a nosotros. Yo, 6 meses antes de que Netflix filmara la primera temporada de Narcos, me acerqué a ofrecerles el acceso sin restricción a todo el archivo familiar. Fotografías, miles de fotografías, videos caseros, documentos, archivos, cartas escritas por mi padre, para que la historia la contaran real y bien. Y me dijeron que no les interesaba. Entonces, está bien. Então, porque parece que eles sabem mais que a família. Então, essa história do Netflix, nem a cronologia dela é certa. O tempo que as coisas aconteceram. Não em todos os casos. E ela é a visão da DEA, né? Eles são a visão norte-americana do... Totalmente, del establecimiento norteamericano. Isso. Yo en este nuevo libro hice un capítulo donde relato los 28 errores de la segunda temporada. No quise escribir los errores de la primera temporada porque seria outro livro. E nesse tem... É o novo livro, sim. Nesse livro aqui, ó, gente, nesse em flagrante que ele está lançando aqui no Brasil, tem todos os erros da segunda temporada. Todos os erros, tudo que lá não condiz com a realidade que é ficcional. E Juan, você chegou a pensar em processar alguém por contar inverdades, contar mentiras? Em persegui-los? Não, processar. Não, matar. Processo.
Na justiça. Na justiça, sim. Mira, yo tengo que elegir. Espanhol Tengo que elegir entre pelearme con ellos o no pelearme. Y prefiero vivir. Sí. Prefiero hacer lo mío que dedicarme a perseguir, a perder pelear. tempo. Sí, muy probablemente algún día terminamos de socios Mas, con ô, Juan, vamos falar aqui a verdade. Vamos. Por favor. Você não acha também, você como filho, o teu pai escondeu muita coisa? É normal, teu pai era um bandido, como ele disse a você. Então, às vezes, você pode dizer o seguinte, era muita mentira, mas também o seu pai poderia esconder muita coisa de você por ele ser um bandido, não queria que você soubesse. Pode ter acontecido isso em vários casos ou não? No creo, porque yo veía las noticias con él y él me decía, esta bomba sí la puse, a esta persona sí la secuestré, a este sí lo maté. ¿Por qué habría de mentir? Muito honesto. Não sei, ele pode ter escondido de você por ser seu pai. Ele falar, poxa, o Juan não precisa saber disso. ¿Sabe cómo es que es? ¿Se entiende lo que yo estoy hablando? Entiendo, y justamente por eso en el nuevo libro fui a visitar a los peores enemigos de mi padre. Sí. Para no solamente contar mi versión y la de mi padre, sino la del otro lado. ¿Y De quienes más lo odiaron y pagaron para que muriera. Então, mas o que ele está dizendo é o seguinte, porque tem a visão do governo. Sim. O governo, para matar o Pablo Escobar, se associou aos outros bandidos. Até a avó dele. E não falava nada. Falava, não, isso aí não tem nada a ver com a gente. E os americanos também. Então, quer dizer, os bandidos se juntaram com o governo e com o DEA. A delação premiada. Exatamente. A delação premiada. Para matar o Pablo Escobar. O objetivo era matar o Pablo Escobar. Não era acabar com o narcotráfico, nem era pessoal. Era importante. Uma resposta. Tipo o Bin Laden hoje, os Estados Unidos matou o Bin Laden porque não tinha como prender o Bin Pero Laden. antes Era trabajó matar. para ellos. Sim. É um prêmio, um troféu. Tem questão aqui, Milhar. Es un, como bien dice, la DEA es la administración Y de las vos- drogas. Y administran, ayudan a crecer a ciertos capos. Cuando crecen mucho, les quitan el dinero, los matan y después así siguen ganando dinero. E houve corrupção na DEA também. Claro que no, en todas partes. Em todos. Ó. Yo no puedo asegurar que el 100% esté corrupto, pero sí hay una gran parte que lo está. Sí. Imagínate el mundo después del 11 de septiembre, con todos los controles de ingresos por los aeropuertos, los contenedores, te desnudan para entrar a Estados Unidos. ¿Y nadie sabe cómo entra la droga? Não creio. É o que você tá falando, né? Entrava em voo comercial, então tava Esse é um todo tema mundo. comercial. E você não tem... Pergunta do Posso Twitter fazer aqui, um? Emília. Você sentou-se com os filhos dos maiores inimigos do seu pai. Qual foi a primeira sensação? Uma mágoa, uma raiva? Não, eles ficam soltando flores. Sientes como un cuchillo en el estómago. Es una Cuchillo? apuñalada. Ah. Sí, E es você não tem difícil, medo nadie te deles? prepara para eso. Medo? Medo. Es mejor enfrentar los miedos que quedarse solamente pensando en ellos. Isso aí, esse encontro dele é muito bacana. Tem no YouTube, acho que tem grátis no YouTube, o encontro do Juan Pablo com os filhos das vítimas, né, do pai dele. Algum desses É muito filhos legal esse documentário. ainda é envolvido com o narcotráfico? En el primer capítulo de Pablo Escobar Infraganti cuento la historia de Barry Seal y me encontré el año pasado con su hijo, Aaron Seal. Él confiesa que en un tiempo estuvo dedicado a traficar. Ahora ya no lo hace y estuvo en la cárcel y ahora es una persona de bien y tiene una segunda oportunidad. Es el único caso, además del cartel de Cali, que su hijo también, William Rodríguez, acepta en este libro que perteneció al cartel de su padre. ¿Y aquella historia es verdad que tu padre mandó explodir un avión? Sí, el No. avión de Avianca. Oh. 107 víctimas ¿Qué tinha para presidente? matar al presidente, al Marco. futuro presidente, de presidente. Colombia, que era César Gaviria, que a último Gaviria. momento no se subió al barco. ¿Usted tiene cuántos años en este evento? Yo estimo que unos 14 años. ¿Había alguna vez que por una de esas... Ô, Jô Soares, peraí, meu. Fala Deixa, normal. cara. Uma palavra em espanhol. Só porque você tá sem Havia uma vez contrato, que não você precisa. tinha que Ellos son Você não vai assinar contrato fazendo 15 perguntas seguidas. Ellos son Peraí, meu. ignorantes. Son ignorantes Isso, porque é. não hablan espanhol y fico con... Ah, você habla que é uma Yelosos, beleza. sí. Abre a boca para comer. Yelosos de mí, Ganado. sí. Vai. La pregunta es, si alguna vez usted
chegou a discutir com seu papá Não. por causa Su de papá. alguma coisa que havia visto? Sí, muchísimas veces. Muchísimas veces le pedí que no pusiera más bombas, que no hiciera más violencia. Su entrega a la cárcel de la catedral fue producto de la presión familiar, tanto de mi madre como mía. Estábamos cansados de la violencia. Yo discutí muchas veces en el discurso que mi padre da a la sociedad cuando se entrega a la cárcel. Le dedica esa rendición a su hijo pacifista de 14 años. Es decir, eso es parte de las discusiones que teníamos, porque yo siempre estuve a favor de la paz y la violencia veía que cada vez nos traía peores cosas. Ô, Juan, e qual o signo de papá? Leão, Áries... vai dormir, né, Quero papá? saber o signo Porra, do Pablo Pablo Escobar. Sagitário. Qual... Sagitário. Signo. Qual é o seu signo, Juan? Piscis. Você não encarna Aleja. mais. É sua última encarnação. La mía, É para me voy deixar ya. Ah, ok. mensagem de papá e depois vira asteroide. Tem uma pergunta aqui, Emílio. Pois não. O Neto aqui no Twitter pergunta pra você, o que virou a Fazenda Nápoles? Se é verdade que virou um museu. Es un lugar extraño para mí hoy en día. Hay una cárcel de máxima seguridad y hay 5 hoteles, uno por cada estrella. 1 estrella, 2 estrellas, hasta 5. Hay un parque acuático. Entonces uno no sabe si es un homenaje o no a mi padre. Es un gran negocio que está en manos de los políticos de Colombia. Ah, está na mão do governo. Sempre políticos. Sempre os políticos. Que beleza, hein? Os Mas ele políticos. não pode tomar de volta? É dele. Não pode. Não. O que sobrou pra você? Nada. Porque es dinero Nada. ahorrado. Bueno, me quedó muchas cosas, pero las entregamos obviamente a la justicia y a los enemigos. Sí, porque estaba todo mal habido, era todo ilícito. Pero juega con los segredos para no ser una persona criminosa. Es una persona tan idónea, tan severa, con un papito que es muy, muy mal en ese sentido de los crímenes, pero vos es una persona muy auténtica y verdadera. ¿Cuál es el segredo? Me alegra que así me reconozca. Aprendendo a falar com o Rabinho. Que encanta, muy rico. Muchas gracias. Este foi Cara, Lo acabou Hijo. o programa, né? Muito Tá bem. louco, Ó, eu meu. queria agradecer. Muito obrigado a todo mundo. Tem um monte de pergunta aqui pra você. Um monte. Ó, são 2 livros que o Juan Pablo Escobar lançou aqui no Brasil. Esse aqui é o primeiro, se você não tem. Aqui, ó, tem ele na cela lá da catedral. E tem esse aqui que agora ele tá lançando no Brasil, que é um novo. E esse tem uma curiosidade também, que na segunda série do Narcos, ele coloca todos os erros. Então você que viu a série, é muito curioso você ir lá e ver o que foi... o que é ficção, o que virou história ali pra criar um roteiro que você assistiu. No Instagram, você pode seguir o Juan Pablo, é Juan Pablo Escobar Henao, H-E-N-A-O. O lançamento do livro aqui no Brasil vai ser amanhã, às 7h30 na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho 915. Convidamos todo mundo a ir lá e ganhar um autógrafo. Medo do PCC Boa, aparecer. boa. Juan Pablo, muitas graças, muito A obrigado por usted, você ter gracias. vindo. E sempre que vier para cá, apareça aqui no Pânico. Un placer. Um prazer. Muchas gracias. a usted. Gracias. Un abrazo. Muito bem, meus queridos. Por favor, Bia. Ó, você roubou meu biscoito. Não, né? esse é a baba Você roubou do... o meu biscoito. Ele roubou. Isso aqui é a baba do filho do Pablo Escobar. Biscoito que veio pra mim lá do Amapá. Olha o meu cabo aqui de celular, Emílio. Tá aqui, Roubaram o Emílio, carro. vale Não foi eu. bastante. Eu quero fazer uma denúncia, Foi o velho. Rabinho que abriu mesmo. Eu deixei meu carregador aqui, velho. E ele tem 2 metros o cabo, sabe? Porque eu viajo, eu fico em hotel, Emílio. Eu tenho que ter cabo de 2 metros pra dar uma tomada do hotel até minha cama. Esqueci aqui, ontem botaram aqui um cabo de 1 metro e o meu é o de 2, velho. Sorte sua, já botaram um não falso. reclama do Brasil, que o Brasil é corrupto se o cara troca o cabo de 2 por 1. É sacanagem, Seu cabo né? tá que nem seu cabelo, tá diminuindo. É, tá igual o seu pinto também. Sua vagabunda. Bia, sente aí, Bia. Eu vou agora fazer uma votação. Não, Emílio, não começa, Emílio. Eu vou fazer uma votação. Boa, boa. Já tô votando. Quem vai ficar
no lugar. Quem vai ficar? Quem será a nossa musa? Marina Manteiga ou Bia? Porra, pera um pouquinho, né, meu? Pelo amor de Deus, Ah, né? não dá, né, meu? Pra ser musa, não, né, meu? A Marina tá uma chegando gorete, atrasada. Não, não vem Belinha trabalhar. cansada. Tô chegando. Temos- Já eu dá o vi estica ver, nela e aproveita e Emílio. engata no rabinho. Então, você pode seguir a Bia agora no Instagram dela. Aproveita e pede para mim seguir O também. Instagram dela. Eu te sigo. não. O Instagram ela abriu para fãs. Boa. Acho Mara. É @BiaCampilongo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. @BiaCampilongo. Não é Cabelo da pernilongo. rádio. É Nem outras Campilongo. coisas. É isso, Bia? Isso, Campilongo. A Bia ela é formada em jornalismo aqui na nossa Casper. Modelo, linda, maravilhosa. Magra, alta, cabelos magros. E a Bia está na marca do pênalti para fazer sucesso. Pra fazer o gol. Então eu vou deixar que o público escolha. Entendeu? O público vai decidir. Boa. Certo? O que você acha, Índia? O que você acha? E a Marina? É. Não. Olha, eu gosto das duas, mas eu vou ficar com a minha mamãe. Mamãe, eu te amo, mamãe. Eu também. Vai, Eu ô. saio em desvantagem. Dinossauro, com vai. vocês O aqui. que você acha, É Bola? dinossauro. O que eu acho que é? Uma Bia, sem sombra de dúvida. Ai, Tá de brincadeira. Você chega atrasada, você não serve pra porcaria eu nenhuma. avisei, Emílio. Então eu vou avisar todo dia, Emílio. Vou chegar 1 hora, eu faço da 1 às 2. Boa, Eu microfone. cheguei Porque você hoje avisa- de viagem. Não é minha culpa que a TAM... Por quê? Por que você não veio trabalhar ontem? Porque eu fui contratada pra ir pra Miami. Fazer o quê? Fazer o Por que quê? não ficou lá? É, por que já não ficou lá? Eu fiz um bate e volta. Eu cheguei ontem em Miami, às 2h Tá, e ninguém voltei. perguntou, você tinha trabalho aqui. O que você Você foi fazer? não trabalha Eu aqui? fui paga, né? O que você vai fazer em Miami? É jabazeira. Chupeta. Eu fui no... Não. Clientes? Senhor que ajuda. Só que me faltava agora. Miami, que chique. A Senhor que chupeteira. ajuda. É, A 15 pau a Marina. A chupeteira da Ocean Eu Drive. vou te falar, É um viu, meu? ouvinte rico da rádio que pagou pra ela ir embora pra Miami. Como é, gente, quem Clientes em Miami. quiser pagar, a gente tira um mês daqui. Veja só a Bia, meu. Tem um que contratou pra ir Eu pra posso ser Londres. A Marina vai com fome Que pra você fazer foi fazer lá? direito. Eu fui no evento do Luxury Lab. Aí põe no Instagram e os trouxa trabalhando e sei lá, Então, se você curtindo. do Emílio. Peraí, deixa a Bia falar. Fala, Eu Bia. nunca Faz o entrei num carioca evento alugar assim. carro. Eu não sou assim. Você né? o quê? Eu não tenho esse nível da Marina ainda. Ninguém Não, tem, ela é ninguém rica. tem. Mas você vai chegar lá. Fique tranquila. É, porque agora você vai ficar Você direto paga aí a pra Marina vai viajar. rodar. Isso é uma questão de tempo, Bia. Isso é uma questão de tempo. Eu Certo? tô com 23 anos, dá tempo. Então, vamos trocar uma de 36 por uma de 23. Pô, você não viu a Copa de 94, hein, filha? Eu nasci em 94. Ela nasceu em então não viu. 94. É. Peraí, Ferrugem. Tô nessa fase. Bia, você quer uma quer cadeira tudo, né? aqui? Sim ou não? Tô aqui. Quer? Você quer? Sim, com a Marina. Então, Não, Marina sai, aí não. Bia fica. Aí tá coberto e alto. Sério, não tem como recusar um convite eu, desse. eu queria que vocês agora entrassem no Instagram da Bia Vamos detonar. e me dissessem o que vocês acham dela. Certo, Bola? É uma barbaridade. Mandou bem. Mandou uma bem. foto Mandou bem. de Riviera que é bem Fez direitinho. Como é que é o nome, o Bola. perfil, Emílio? É arroba Bia Campilongo. Bia Campilongo. Campi, PI, Campi. Campilongo. Bia Campilongo, tudo junto. É isso é que isso. barbaridade. Tá O pessoal vai animar, né, ô velho? E aí os ouvintes... Que cara é essa, Amanda? Você Começou odeia, já. hein? A Amanda tá com Odeia. ciúminho? Eu amo a Bia, eu sou a tá, maior tá. incentivadora, Tá com porque ciúminho. ela é feminista e ela sempre... Ó, sorvete! Tudo que... Temos tudo o que eu mesmo falo de signo. Precisa de feminismo sorveteiro. Ô, hoje. picolé! Hambúrguer. Ô, China! é hamburgueria. Ô, picolé! Ô, China! Por que você veio de sorveteiro? Porque tá frio. Eu vim de metrô, eu não quero ser reconhecida, entendeu? Muito bem. Vê uma casquinha mista aí pro Bola. Cara, eu venho de metrô, eu não quero ser reconhecida. Ô, Tablito chegando agora, Chica! Então, Bia, amanhã, meio-dia aqui. Por favor, por favor. Como sempre. Pode mandar pergunta. Marina pode chegar 1 hora. A Marina, se quiser ir pra Miami É, também. vai de boa. É. Ah, não, mas semana que vem, se você quiser deixar eu ir pra algum lugar, eu vou. Vai e não volta. Vai, por favor. Tá, semana que vem tem feriado. Quebra essa, é. Muito Ela bem. trouxe um. Vamos embora? Até amanhã, até amanhã. O Ambers. Então vamos embora. Dia. Amanhã estaremos de volta Traz um link. ao meio-dia aqui na Valeu. Jovem Pan. Tudo de bom. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora.
mesmo. Acabou. Acabou mesmo.